Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora nunca viu. Oi, pessoa querida que nos vê ou nos ouve, tudo bem com você? Eu sou a Luíse, do Instagram Maré Literária, falo de Florianópolis, Santa Catarina, e hoje vamos conversar sobre um assunto que todo leitor ama: viajar. Afinal, entre as páginas de um livro, percorremos verdadeiras viagens a partir de nossa imaginação. Conhecemos novas culturas, países e mesmo lugares que não existem na nossa realidade. Mas e quando os livros nos despertam a vontade de viajar para esses lugares descritos nas obras? Tenho certeza que você já pensou em conhecer algum local de tão bem descrito foi naquela obra. E é sobre isso que vamos falar hoje, dos lugares dos livros que gostaríamos de visitar. E para me acompanhar está aqui minha amiga e parceira de podcast, Dona Thaís. Oi, Thaís, tudo bem? Tudo ótimo. Olá, galera. Meu nome é Thaís, tenho 33 anos, moro em Votuporanga, interior de São Paulo. E o outono chegou, porém ninguém avisou ele que ele tinha que estar aqui. Porque ainda está um calor de lascar nessa terra de Três Rios, de meu Deus. Mas eu tô, assim, sonhando com alguns destinos que vamos falar hoje, que às vezes eu leio os livros só para imaginar que eu tô num clima ameno, sabe? Num lugar gostoso. E não nos quintos dos infernos, morrendo de calor. E tô animada para essa pauta, porque eu vivo falando, toda vez que eu tô lendo um livro, falando, gente, e se eu largar tudo e me mudar para a Escócia? O que vai acontecer? Vai ser essa minha frase do vídeo inteiro, provavelmente é sobre isso. Muito bom, muito bom. Então, antes da gente começar, fica um lembrete rápido para você nos seguir, comentar e também dar sugestões de pautas lá no nosso Instagram, no @LitSemFrescura, @LTSemFrescura. E você participa de nossas lives ao vivo toda terça-feira, às 8h30 da noite aqui no YouTube. Então, pode comentar e aí a gente lê seu comentário e conversa ao vivo, né? E então, para nos encontrar no YouTube, é só pesquisar por Literatura Sem Frescura, se inscrever no canal e ativar as notificações. E você também pode nos apoiar em apoia.se/literatura sem frescura, e com R$10 ou mais você já nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos de qualidade e também coisas especiais para vocês, nossos ouvintes queridos. Bom, e como de praxe, antes da gente entrar na pauta em si, a gente fala sobre as nossas leituras atuais, né, Thaís? Que anda muito leitora, gente, muito leitora, dona Thaís. O que você está lendo? Tava conversando com a Evelyn essa semana e falei para ela que Raquel voltou. Para quem não sabe, eu tenho duas personalidades leitoras na vida, porque eu sou geminiana com ascendente em Gêmeos. Então é a Ruth e a Raquel. Bom. Rutinha é boazinha, a Raquel é a maléfica. E no ano passado, principalmente, eu tive muita fase em que Rutinha estava dominando, porque não estava dando conta de outras leituras que não fossem leituras leves. Mas coisas leves de verdade, não tiro, porrada e bomba. Leituras leves mesmo. Vi muita fantasia, muito romance, só coisinha leve. E eu acho que agora eu saturei de açúcar. Raquel voltou com a corda toda e graças a deusa tô engatando. Então, terminei Chama de Ferro, a duras penas, porque, olha, eu tô assim, torcendo muito pra Tempestade de Ônix ser melhor. Tô torcendo. Ou Enrolação dos Infernos. Não é ruim, tá? É o segundo livro, pra quem não sabe, é o segundo livro de Quarta Asa. Quarta Asa foi um surto coletivo. Fiz todo mundo ler junto comigo, me devorei o livro. Chama de Ferro, gente, ele tem muito mais páginas e ele dá uma enchida de linguiça boa, assim. A escrita da Rebeca é incrível, é o que segura. E você vai. Mesmo que você tá lá, tá bom, já entendi, vamos. Então ela deu uma enrolada boa. O que o primeiro livro tem de rápido, o segundo deu uma... É bem cara de segundo livro, sabe? De série. Esse tá bem com cara de segundo livro. E nem é uma trilogia, mas tudo bem. Terminei Chama de Ferro. Depois de Chama de Ferro, li Amêndoas. Todos. Porque semana passada nós tivemos um episódio, né? Então nessas 2 semanas, gente, desculpa, foi culpa minha, travei. Não tinha condições de ficar sentada nessa cadeira na terça-feira passada. Então, nesses últimos 15 dias, então, li Amêndoas,
que é uma leitura muito interessante sobre um garoto que tem as amígdalas que não são desenvolvidas, as amígdalas do cérebro, não as da garganta. E ele não tem sentimentos. E aí a gente vai acompanhar a trajetória de gente, só desgraceira. Olha, tá de parabéns quem escreveu aquele livro, viu? Olha, é uma sul-coreana a escritora, né? Cacetada. Assim, o primeiro capítulo, eu mandei só a foto do primeiro capítulo para o Luiz no grupo. Falei, Luiz, dá uma olhada nisso aqui, ó. Fiquei interessada. Já é uma cena sanguinária. E é um livro muito interessante, porque é da perspectiva do menino. E como ele sofre por não ter sentimentos. Eu achei muito, muito, uma sacada muito boa e é muito bom o livro. Li Amêndoas. Li. Gente, eu nunca consigo falar o nome certo do livro. Peraí, deixa eu olhar aqui. Aí eu emendei com um livro do Marcelino. Cadê? Ah, é. Freire. Ai, eu não vou lembrar o nome. Porque ele criou a palavra, eu vou fazer o quê? Escrevilândia. Não, pera. Escalavra. Ah! Igualzinho que a Luiz falou. Eu tive que caçar o nome do livro porque eu não consegui decorar. Eu li ele inteiro e não consegui decorar. O Marcelino Freire, cara, ele já veio aqui no Flip, já vi palestra dele. Ele é um escritor. Ele é nordestino. Não lembro de qual estado. Mas ele é muito bom e ele é muito poeta. Então, esse livro, ele é um romance sobre uma história de pai e filho. Imagina pai e filho trabalhadores que não têm um diálogo entre eles, que eles não se entendem, que moram no interior profundo do sertão. Só que ele escreve de maneira poética. Então, assim, é muito diferentão. Para quem gosta de livro diferentão, eu recomendo super. Só não li em uma sentada, porque eu peguei para ler, já estava tarde da noite, não deu tempo de terminar, porque ele é um livro curto. Belíssimo. Muito bem escrito. Você vai estranhar as primeiras páginas, a forma dele escrever. Depois você se acostuma e só vai. Aí eu comecei a ler o Vespeiro, que a gente está lendo de gente doida. Já li vários contos. E comecei a ler 7 Dias em Junho, que é a nossa leitura secreta. Falando nisso, a Lu deu boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite. É a nossa leitura secreta, que não é secreta do grupo secreto. E em 2 dias eu li 40% do livro, que tem quase 400 páginas. Porque é um romance? Porque só tem desgraceira. Eu tô amando num nível absurdo. 7 Dias em Junho. Eu tô sentindo o favorito chegando. Tô sentindo ele vindo. Com esse livro, gente, porque é muito bom. Muito bem escrito, muito interessante. Os 2 personagens desgraçados também da vida. Só tragédia. E aí eles vivem um romance tórrido na adolescência e eles estão se encontrando. Então fica entre passado e futuro e você fica querendo saber o que aconteceu. São 2 personagens negros, 2 autores. Ela é autora de Hot, de uma saga de Hot. Nossa. De vampiro. Do vampiro com uma bruxa. A saga de Hot dela é um vampiro e uma bruxa. E ele é um escritor de livros clássicos. Já virou clássico o livro dele. Ele é escritor cabeçudo. Enfim, é sobre. Só tudo isso aí que eu li esses 15, gente. Muita leitora. Profissão leitora. Profissão leitora. Muito leitora. Viu como eu tô leitora? É pegar os livros mais rapidinho. Amêndoas é mais rapidinho de ler e Escalabra também é rapidinho de ler, mas mesmo assim. Até consegui ler rapidinho, eu acabei. Deus abençoe a Amêndoa. Eu, em compensação, terminei 3 Rios, graças a Deus. Graças a Deus. Maravilhoso, 3 Rios, né? Eu não estava conseguindo ler por problemas na rotina mesmo, que eu não estava conseguindo parar para ler, mas estava absolutamente incrível e amei, favoritei, incrível. Já estou pensando em reler 3 Rios, aquelas, mal terminando de ler, penso em reler. Mas aí comecei alguns outros. Segunda passada, eu estava com o espírito
Não sei que foi aquele espírita, Thaís. Assim, atentado que eu fui em alguns 5 grupos de leitura e perguntar: vamos começar uma leitura coletiva? Gente, eu só não fui na Luísa lá amarrar ela na cadeira para ela parar de mandar mensagem, porque ela tá a mais de 1.000 quilômetros de distância. Porque eu tava para matar essa desgrama dessa menina, porque ela entrou em todos os grupos que eu queria. De leitura coletiva. Eu só vi ela assim, galera, e aí? Que dia que nós vamos ler isso? Galera, e aí? Que dia que nós vamos ler isso? Eu só vendo aquilo acontecer. Eu já tava, Luiz! Gritando no WhatsApp, mas não tava adiantando. Luiz, aí nós começamos leituras incríveis juntos. Bom, mas não tudo ao mesmo tempo, né, criatura? A gente começou Vespero, que eu li 30 páginas. Isso aí já estava publicado há 84 anos. Isso foi bom dar uma... Então, eu lembrei. Aí começamos Vespero, da Erika Barrios. Essa não é a questão é os outros 85 que você combinou para depois. Aí a gente começou Cemitério de Pianos, que a gente combinou há 3 anos que ia ler. Não começou nada não, você começou sozinha por enquanto. Eu comecei, eu falei, vamos lá, e comecei. Mas também eu li 10%, assim, do livro curto, mas tudo bem. Eu vou terminar pelo menos mais um para começar ele, ainda não tô tão doida. Muito lindo, é muito boa a escrita. Tô com saudades. Esse eu xinguei a Luiz porque foi tudo ao mesmo tempo. Podia ter esperado para ir um de cada vez. Mas eu tava morrendo de vontade de ler Peixoto, fazia tempo que eu não lia nada de Peixotão, então tá tudo bem. Só, gente, tá tudo bem. E os 7 dias em junho já tava combinado, né? Mas eu não deixei. Já tava mas eu ainda não comecei. Olha lá! Não, é meu Kindle, eu achei semana passada, achei terça passada meu Kindle. E aí que eu comecei Cemitério de Pianos. E aí eu comecei também em Reino das Bruxas. E Reino das Bruxas... Você foi a única que terminou, né? A Lu já terminou, eu já li faz tempo. Só você terminar. Mas eu tô, tipo... Mal sentei 2 vezes pra ler e tô na página 80, assim, tipo, fui não, muito. Filha, você vai ler, a hora que você começar a ler de verdade, você vai ler no final de semana. Você quer postar? Não, eu tô pretendendo pegar pra ler aí umas noites e tal, e ler. É que no final de semana eu trabalhei, né? Que ódio, porque minha ideia era ter terminado Reino das Bruxas. Tipo, ter começado a terminar. E então, basicamente, leituras. E aí eu ainda tô em Água Fresca para as Flores, aí eu tirei de volta da estante, porque eu comecei em janeiro. Está na minha lista de 12 livros para ler esse ano, então minha ideia é continuar ele, assim, a qualquer momento, vem aí. Mas eu tô mais focada em Reino das Bruxas, Vespero e Cemitério de Pianos, que é linda. Gente, literalmente, eu tava almoçando lendo Cemitério de Pianos aqui, e aí eu li um parágrafo e eu comecei a chorar, porque era muito lindo. Juro. Muito bonito. E aí o parágrafo era descrevendo a relação do pai do protagonista com Pianos. Assim, parabéns, Luiz. Mas é Peixoto, né? Peixoto chega a esse nível. Mas é isso, que eu tô de leituras muito devagar, mas feliz. Então, basicamente é isso. A gente tem algumas perguntas aqui do Vitor. Eu ia pegar as perguntas do Vitor. Vamos responder as perguntas do Vitor antes de começar. Ele perguntou se pode destinos fictícios dos quadrinhos ou de livros. Tem vários que a gente queria visitar também, mas eu acho que hoje a gente vai falar mais sobre os que dá pra gente ir de verdade, catar um avião e chegar. Eu só tenho a última pergunta que... Vem aí. Daí pode, mas a gente vai focar nos reais. Ele falou que gostaria de conhecer Pequenópolis de Smallville. Ô Vitor, eu não queria chegar lá de carro, porque você já reparou que todos o começo do episódio, quem tá chegando na cidade de carro capota, acontece um acidente, aí o Clark vai lá salvar, porque é isso que acontece, eu maratonei Smallville de novo na pandemia, eu e o Rogério. E aí eu amo, gente, eu assistia todo domingo de manhã no SBT, adorava. Aí a gente maratonou na pandemia, eu reparei que todo começo de episódio tem uma pessoa chegando na cidade de carro e capota com esse acidente. Todo começo de episódio. Ai, meu Deus. Muito bom. Aí ele falou que a J. Smith, a autora de Diário de Vampiro, faleceu. Eu vi isso, fiquei bem chateada. Porque eu não li os livros, mas eu sou fã da série Damon.
Eu li. Primeiro vilão que a gente ama, a gente nunca esquece. Eu li 4 livros da série no ensino médio. Aí depois eu parei. É muito rolado. Ele falou que gostaria de conhecer Gallery ou outras Alone, Doctor Who. Não assisti Doctor Who, não sei comentar. Não. Universo Turma da Mônica Jovem. Por quê? Qual o melhor livro baseado em um filme? Orgulho e Preconceito, só minha opinião importa. Não, o contrário. É o contrário, né? Filme baseado em um livro. Não sei. É que não é muito comum, assim, né? É menos comum. Não sei opinar. Tal qual a Glória Pires. A Camila mandou um Somebody Say. É isso aí, Camila. Esse é o espírito do Smallville. Ai, ai. Ler livro dá sono? Não, depende. Dá. Não, eu sempre vou ler já com sono. Então é por isso que a minha leitura não rende muito, né, à noite. Ai. A Lu falou que quando você pegar para ler o Reino das Bruxas vai ler em 3 dias ou menos. Só acho. Eu também acho. E a Camila tá falando que eu odiava a Lana. Eu também. Eu odeio ela até hoje. Falando disso de novo. Bom, vamos pra pauta. Já zeramos o Enem. Já zeramos. Mas o comentário do Victor tá relacionado com a pauta que ele falou que quando a pessoa lê o livro, ela é transportada pra história. É isso mesmo, né? E aí dá o quê? Vontade de a gente viajar pra esses lugares. Exato. Mas aí, contextualizando de onde surgiu a ideia, eu vi um post no Instagram e eu tenho certeza que eu salvei ele. E aí nunca mais achei. Ou ela sonhou, gente. Eu tô começando a acreditar que ela sonhou com esse post. Não vi, eu juro que eu vi. Foi acho que em janeiro, fevereiro eu vi. Daí eu pensei, isso dá uma pauta. Mas foi que era uma matéria falando sobre um incremento assim, de receita no turismo. De roteiros baseados em livros. E aí que se organizavam grupos de pessoas para vir nesses roteiros e pessoas que tinham lido determinados livros e iam viajar para conhecer esses lugares. Era bem numa base, assim, viagem para Itália, principalmente. O que surpreende total de 0 pessoas, né? Mas era muito uma vibe desses livros bem hypados. E aí eu pensei, cara, ficaria muito legal a gente trazer essa ideia, mas talvez em alguns cenários, né, enfim, que de lugares que nos deu vontade, mas talvez que não sejam tão óbvios assim quanto esses roteiros, né? E aí foi da onde surgiu essa ideia de fazer em relação ao turismo literário. Eu tenho certeza que a pessoa chamou de turismo literário o nome dessa matéria e tal, eu estava falando sobre isso. Só que eu pesquisando em relação ao turismo literário, tem muito uma vibe, que realmente existe o termo, mas é muito uma vibe de locais, maioria enfim, públicos ou privados, mas já reconhecidos. Então tem muito em relação a, por exemplo, casas de escritores, sabe? E aí chama assim, de turismo literário, chama de casa de escritor, ou enfim, destino específico de livro muito conhecido, e aí, ou enfim, uma rota literária que se cria, uma notícia sobre a rota literária no Rio de Janeiro, com base principalmente ali do Machado de Assis, sabe? Locais que ele frequentava e tal. Mas tem muito uma pegada, assim, de locais, assim, assim, oficiais, né? Mas, sim, nesse sentido, assim, eu não sei se tu já tinha ouvido o termo ou se era familiar com ele, Thaís. Já tinha ouvido sim. Inclusive, eu tô com uma matéria aberta aqui que tem uns lugares que eu tô assim, anotando. Acho que eu vou até salvar ela. Que é bem por aí, né? Chile é um lugar que eu tô assim, vou pro Chile e vou dar uma de Andressa. Cadê nossa amiga Andressa? Vou nas 3 casas do Neruda, porque o Neruda não bastava ele ter uma casa. Ele tinha 3, uma em cada lugar estratégico do Chile. Uma era na cidade, em Santiago, na capital, uma nas montanhas e uma na praia. Tá bom, querida? Tá bom, só para quem pode. Tá. Então, as 3 casas do Neruda são Santiago, Valparaíso e Isla Negra. São super visitadas. A gente tem a casa do Fernando Pessoa em Portugal, a gente tem a casa do Drummond em Minas, a gente tem a casa da Agatha Christie na Inglaterra, tá?
E tem a do Jorge Amado e da... Olha aqui, a do Jorge Amado em Salvador e Ilhéus, na Bahia. Que é dele Tem e umas da... casas muito legais, sim. Tem umas casas... Hã? Eu esqueci o nome da esposa dele, que era escritora também, que era a casa dos dois, né? Esqueci. É da autora do Anarquista... Zélia Gattai. Zélia Gattai. Eu sempre confundo ela com a que escreve romance de... Gaspareto, Zívia. Eu também. Eu sempre... Inclusive, quando... É tudo com Z. Quando votaram no Leia Nacionais, eu fiquei... Caraca, votaram livro espírito. E aí era a Zélia, não a Zívia. Oh, Deus. Muito bom. Por que a gente é assim? É um outro destino bem clássico também, ali na Inglaterra, de Sherlock Holmes, assim, também. Sim. Apartamentos, essas coisas, né? E muito bom. Tem uns lugares legais, tem vários lugares legais para se visitar. E aí tem os lugares que tem as livrarias mais famosas do mundo, né? Tem alguns lugares interessantes. E aí, eu queria te perguntar, um desses destinos clássicos, né? Se você pudesse escolher só um, qual seria? Qual você visitaria? Ai, você me quebra, hein, Luiz? Eu acho que eu iria para o Chile, fácil. E nem é um destino tão absurdo assim. Eu acho que seria o primeiro que eu iria. Conhecer a casa do poeta. Sim. O poeta. O poeta. A Camila disse que visitaria. Eu, muito singela como sou, tenho muito sonho de conhecer a casa do Jorge Amado e da Zélia. Eu acho linda. Eu sigo, inclusive, no Instagram. Sim. É muito bonita. Mas as casas do Neruda, eu queria fazer assim, o triângulo. Um em cada, das três. Assim. Percorrer o Chile visitando as casas dele. Mas o Chile é um destino que eu fiquei muito pensando assim pelos livros da Isabel e tal também. Sim, tem a Isabel também. Provavelmente deve ter alguma coisa relacionada a ela lá. É que ela não morreu e ela não mora mais lá. Mas sim. Com certeza. Mas o Chile é um lugar que eu acho belíssimo. Tenho vontade de conhecer já. E aí eu iria super conhecer as casas do Neruda. Fácil. Muito bom. Muito bom. Eu fiquei muito achando que tu iria falar da rota do Machado de Assis, enfim, do Machado de Assis. Ah, mas essa aí é mais fácil de... Não é tão absurda, entendeu? Ai, nossa, qualquer lugar do mundo. Rio de Janeiro, pega um avião e vai. Pega um busão e vai, entendeu? Nem é tão absurdo assim. Machado. Hã? Mas é o Machado. Sim, mas aí nem é tão absurdo. Mas vou lá e vou fazer igual a Adriana. Falar, olha, será que o Machado pôs a bunda aqui? Sentar na cadeira da confeitaria e pensar se o Machado colocou a bunda nessa cadeira. É muito bom. Bom, mas agora a gente vai pro creme de la creme do nosso episódio, que contar para vocês sobre os roteiros de viagens baseados em livros, basicamente falando de locais que a gente iria, né? Enfim, visitaria, por quê, né? Qual seria o nosso roteiro? Eu tô com ódio que o meu roteiro tá muito eurocêntrico. Inferno. Que inferno, mas é culpa dos livros que eu leio. Tem outros lugares incríveis, provavelmente, que dá vontade de conhecer. Mas aí, Macondo, não dá pra ir pro Macondo, não existe. Mas o meu roteiro tá muito eurocêntrico, muito. Muito eurocêntrico. Culpa de Eduardo Krause, culpa de Assman e culpa de, a pior de todas, Jane Colvin. Essas três pessoas são as totais culpadas por me fazer querer ir para as Europa. Certo? E ainda, para piorar, tem o bendito do Ken Follett, que me faz querer ficar conhecendo igreja. Verdade. Esses dias eu fiquei aqui meia hora tendo conversa sobre igrejas, sobre as igrejas, maiores igrejas, como eram. Eu sabia de coisas, o Rogério Lúcio. Como você sabe dessas coisas?
Aí porque eu li Ken Follett. É um conhecimento muito específico, né? Porque eu vi um vídeo no TikTok, acho que foi você que me mandou, que a menina vira a esquina e tem uma igreja monumental, gigantesca, absurdamente grande. Uhum. Aí o Rogério olhou pra mim e falou assim, isso não é real. Eu falei assim, claro que é. É a catedral. Porque é tão absurda. Eu falei, não, você não tá entendendo. Aí eu só entrei em toda uma tese de por que as igrejas eram construídas tão enormes daquele jeito antigamente, porque cada igreja era maior para chegar perto do céu e que eles construíam demorava. Vixe, fiz toda uma tese TCC. Culpa do Ken Follett. Total culpa do Ken Follett. Mas, gente, assim, qual que era a pergunta mesmo, Luiz? Eu já até me perdi. É para os lugares que a gente iria, enfim, para começar. Ah, eu iria para tantos, mas enfim. O meu roteiro tá bem eurocêntrico, porque eu tenho problemas sérios com Itália, tá? Depois de ler Brava Serena, principalmente o Luiz já estava mostrando ele ali. A edição dela é a mais antiga, a minha é mais nova. Brava Serena, particularmente se passa em Roma. E eu ia estar querendo ir para Roma e morrer de comer massa e tomar vinho sem rótulo. E conhecer todos os pontos turísticos que são descritos detalhadamente nesse livro. Gente, vocês não estão entendendo. E não é só Roma, né? Depois em Roma ele ainda faz um tour, né? Por vários... Sim, sim. Mas vamos falar novamente sobre esse grande sonho de Eduardo Krause, o autor, que ele falou, meu sonho é CVC fazer um roteiro baseado em Brava Serena. Eu compraria. Não precisa me pagar dinheiro, mas só me dá passagem. Exato. Eu sou o guia turístico dele, eu sou o guia turístico. Cara, é o sonho meu dele. sonho demais, assim, passou a ser o meu sonho. Gente, Brava Serena mora no meu coração, já tô com vontade de reler. Eu falo dele, me devolve o carinho todo, que eu amo esse livro, gente. Sou testemunha de Brava Serena e a gente tem a história de um senhor que volta para Roma, onde passou a lua de mel com a esposa para ele, foram os momentos mais felizes da vida dele, para morrer. Ele vai para lá para morrer. Aposentou, tá ruim de saúde, vai lá para morrer. Mal sabia ele, queria conhecer a Serena, que é uma jovenzinha, porra louca, que vai levar ele para altas aventuras. É muito legal. É muito bom. É melhor amizade. Melhor amizade. É isso. E os locais dá muita vontade de conhecer. Não, e aí eles vão passar por lugares lindos, ele vai passar pelos lugares turísticos, eles vão comer um monte de tranqueira, de massa, de coisa gostosa, que são descritas detalhadamente, e ia me dando negócios enquanto eu tava lendo. Ó, a Camila falou. A Camila falou que acha justo se tem roteiro turístico no Japão para o povo caçar bueiro de Sailor Moon, porque não de livros, eu concordo. Esse eu não sabia, não, de bueiro de Sailor Moon. Deus me defenda. Bom, e aí, além de ir para Roma, foi a primeira vez que eu li um livro veraneio, de verão, veranístico, que me deu vontade de estar lá. Que foi quando eu li Me Chame Pelo Seu Nome. Eu queria estar no norte da Itália. Eu queria muito estar lá no norte da Itália, naquelas cidadezinhas bucólicas, à beira-mar. Igual eles estavam naquele filme. Aquele livro, o filme depois. Aí você vê o filme. É a coisa mais linda, gente, pelo amor de Deus. Meu sonho de princesa da Disney, para aquele lugar. Meu sonho. Eu só quero verão se for lá. Eu não quero verão aqui no meio do nada, no forno, tendo que trabalhar. Eu quero verão estando no norte da Itália. Esse verão eu queria. Entendeu? Não tem graça, não. Aqui não tá tendo graça, tá passando verão, entendeu? Muito bom. Eu vou começar os meus falando sobre um lugar. Também estarei na Europa. Mas assim, gostaria muito de conhecer Barcelona por causa do quê? Por causa da Sombra do Vento. A Sombra do Vento é ótima, né? A Sombra do Vento, do Cemitério dos Livros Esquecidos, a série, né? Porque, assim, gente, é incrível. Você lê o livro e você se sente lá, passando aquelas ruas e toda a atmosfera, assim, da cidade, incrível. E aí, obviamente, que eu gostaria de conhecer o Cemitério dos Livros Esquecidos, que não vai estar tendo, eu acho, quem sabe. Mas, assim,
Jamais saberemos, Luiz. Jamais saberemos. Quem sabe, nas ruas de Barcelona, misteriosa, como parece ser, a gente não encontra, não é mesmo? Mas é incrível, passa muito a atmosfera da cidade, né? Essa Barcelona do Lafon é perfeita. É o clima perfeito na minha cabeça. É. E aí... aí só... É que eu tava aqui tentando fazer o coração dos jovens. Saiu outra coisa. Eu tava aqui... Eu não sei fazer coração! Camila me desconcentrou aí. Mas ia comentar que apesar, né, do que é descrito, é mais antigo, né? Assim, ali pós-guerra civil e tal. Mas mesmo assim, tenho muita vontade de conhecer por causa desse livro, dessa série. E eu acho que eu ia amar muito, assim, ir pra lá e tal. E aí, um lugar que eu tava lembrando, assim, também, fugindo um pouco, é que a gente comentou sobre isso, que ficou vontade de conhecer também os cafés e tal do Uruguai com a Trégua. Sim. E aí também tem muito aspecto da cidade, assim, parece uma cidade muito interessante. Que o personagem principal ali da Trégua, né? Ele que tá para se aposentar e não sabe o que vai fazer da vida dele depois que se aposentar. Eu saberia tão fácil. Ai. A gente tem trocentos livros para ler, né? Tem uma lista de coisas para fazer aposentado, gente. O homem tá sofrendo. Mas... eu ia viver no mato e ler meus livros, com certeza. Exato! Eu também já tenho meu plano. Mas ele tá muito assim preocupado que a vida toda foi trabalhar e aí que ele já perdeu a esposa. Os filhos dele não dão muita bola pra ele também não entende muitos filhos e ele tá muito nessa vibe que não sabe o que fazer. Mas enfim, ele caminha muito pela cidade e sei lá, o Uruguai é uma cidade que eu já tinha, um país, desculpa, que eu já tinha vontade de conhecer. Ele tá em Montevidéu, né, que é na capital. Sim. E assim, pelo livro, assim, me passou muita vibe da cidade e me deu muito mais vontade, assim, de conhecer, sabe? Então, é um livro que eu citaria, assim, no lugar que me deu mais vontade ainda de conhecer. E ele senta nos cafés, né, e fica esperando. E é bem legal, assim. Enfim, um pouco triste, mas... mas é legal. Agora, tem uma pergunta... que é sobre um lugar que você jamais imaginou que poderia ter vontade de visitar até ler o livro. A Luísa fica fazendo... Cara, um lugar que eu jamais imaginei, um lugar que eu sempre falei que eu não gosto, que eu nunca tive vontade de visitar, foi os Estados Unidos. Eu sou uma pessoa totalmente anti-norte-americanas, aquelas. Porém, teve um livro específico que eu li que é uma road trip pelos Estados Unidos, que é o... Eu nunca lembro o nome certo dele. Ai, meu Deus. É difícil hoje. Dá licença, só um minuto. Tudo bem. E aí, gente? Você... Leve-me com você. Sabia que era um nome difícil. Que me deixou morrendo de vontade de pegar um trailer lá nos Estados Unidos e viajar pelos parques, porque aparentemente, ao contrário do que a gente imagina, Estados Unidos não é só Nova York e Washington. E tem parques, lugares belíssimos para serem conhecidos. E eu fiquei morrendo de vontade de conhecer. Fiquei morrendo de vontade. Depois eu andei dando uma olhada nas internet da vida e tem lugares de natureza belíssimo para se conhecer. Assim. Belíssimo, nível absurdo, porque eu sou a pessoa da natureza, eu não sou a pessoa de conhecer a cidade. Eu quero ir para lugares, se eu penso assim, eu vou viajar para onde? Onde vai ter a natureza mais exuberante, assim. Cidade grande, cheia de gente, não é a minha primeira opção. Uhum. Eu sempre quero naturezas exuberantes. E aí eu descobri que nos Estados Unidos tem isso, olha só que coisa. E aí eu fiquei morrendo de vontade de fazer uma road trip também.
Forks é perto da casa da Letícia. Dá pra gente visitar a Letícia e obrigar ela a levar a gente lá, Camila. Eu acho justo. Seattle, Grey's Anatomy. A Letícia mora em Seattle. Aquelas. Nem ligo pra Seattle, mas eu tenho vontade de fazer uma road trip pelos lugares bonitos que tem por lá. Tem até um mapinha no livro das viagens. Que lindo! Eu preciso ler esse livro. Ele tem todo um mapinha. Eles passam pelo Yellowstone Park. São uns lugares interessantes. Muito legais. Então, aí era um lugar que eu nunca imaginei que eu fosse querer visitar. E foi um lugar que eu fiquei com vontade de visitar depois de ler esse livro. Acontece. Muito bom. Olha, eu tenho um também que esse livro foi um acontecimento na minha vida e demorei 5 meses para ler, mas foi um acontecimento que é Grande Sertão Veredas. E aí, inclusive, existe uma rota no Brasil que passa por todos os lugares que o Riobaldo fala, assim, né? Que fala aqui em Grande Sertão. E, assim, a princípio nem conhecia dessa rota e também, tipo, nunca me imaginei pensando, nossa, eu quero conhecer o sertão do Brasil, assim. Apesar que tem vários lugares no Brasil que eu tenho muita vontade de conhecer, exemplo, Minas Gerais, assim, que eu morro de vontade de conhecer. Mas assim, Grande Sertão me deixou com muita vontade, né? E sei lá, de estar lá, sabe? De ter esse sentimento, porque ele passa muita força, assim, no livro sobre o sertão, né? Sertão é o mundo. E não sei, uma vibe diferente, assim, e eu acho que essas paisagens, assim, longas, sabe? Eu acho que também vai ter muito uma pegada ali que no Rio Grande do Sul, né? Eu moro em Florianópolis, mas sou natural do Rio Grande do Sul, que a gente tem os Pampas, né? Que são paisagens longas, só que verdes, né? Assim, né? E aí, inclusive, em Floripa, tem muito morro, né? E aí, uma época que eu tava, assim, muito assim, não aguento mais viver em Floripa, e eu falava que me irritava muito ver tantos morros, porque, assim, a vista não alcança. Tipo, eu poderia ir pro mar e a vista, né, ficar assim, mas eu me sentia muito claustrofóbica por causa dos morros, uma coisa muito específica. Mas, enfim. Mas aí eu associo muito o sertão e, assim, com essa vista longa, sabe? Coisa da minha cabeça. Mas eu acho que seria uma viagem muito transformadora, assim como foi o livro. Então eu acho que ter essa experiência da viagem, conhecer esses lugares também seria, sabe? E aí também foi algo que eu nunca imaginei que poderia me dar essa vontade, assim, sabe? Antes de ler. Morrer de comer pão de queijo doce de leite. Exato, também é uma coisa maravilhosa, né? Pois é, eu sou péssima em geografia, tá? Mas é muito louco, porque ele passa em vários estados, né? Assim, né? Pelos interiorzão, assim. Então deve ser muito interessante. Né? Você falando assim, eu ficava claustrofóbica com o morro e eu aqui, morando no sertão, achando o morro a coisa mais linda do mundo. Os lugares que eu vou ter morro bonito, tem morro aqui. Não, ele foi bem o contrário. E muito específico, assim, que me dava esse sentimento. Mas agora eu acho lindo também. É lindo, né? Eu não sei. Lógico que é. Gente, aqui em Votuporanga não tem morro, não. É tudo assim. Aqui a maioria é verdes, assim, né? Eu tô chegando no sertão ali do lado, né? A gente já tá aqui. Verdade. Praticamente. Mas é muito louco, né? A gente lê um livro e dá tanta essa vontade. Que a gente não conhece, né? São coisas que a gente não conhece. Quando a gente começa a conhecer, a gente fica instigado, né? Cara, eu fui uma vez para Belo Horizonte trabalhar. Não Belo Horizonte? Belo Horizonte. Não recomendo, porque o que acontece? Gente, se eu morasse em Minas, eu ia pesar 250 quilos. Não é de Deus aquelas comidas. A marmita, a quentinha que eu comi no estádio no dia que eu fui trabalhar. No jogo do Brasil, mais especificamente. A quentinha que eu comi no estádio tava dos deuses. Nossa. A marmita estava dos deuses. Então você imagina o dia que eu saí para jantar e pedi um tal de um mexidão. A gente saiu tarde, que a gente estava arrumando as coisas no estádio, sentou num lugar lá que tinha para comer e pediu, cara, qual que é o prato daqui, né?
quando você vai para os lugares, é isso aí que você faz, a Luísa. E aí o cara falou, tem um tal de um mexidão. Meu Deus do céu, foi Deus que inventou aquilo lá. É tudo que é comida junta, misturada, num prato só. É feijão, arroz, carne, couve, ovo, linguiça, mexidão. E a comida mais gostosa que eu comi na minha vida. É sopa. Sério? Olha só. E o doce de leite, que o Rogério volta e meia vai para uma cidade de Minas e traz. Não é de Deus. O queijo deles, né? Não, doce de leite. O doce de leite. Você come, não enjoa, gente. Não dá certo. Não dá. Minas, perfeito, maravilhoso. Vai engordar. Eu pesaria 250 quilos, é certo. Brincando. Muito bom, muito bom. Eu morro de vontade de conhecer Minas. Morro mesmo. Bom, agora a gente vai para uma segunda rodada de lugares que conheceríamos. Gostaríamos de conhecer por causa dos livros. Doce de leite, Camila. Doce de leite. É doce de leite. Nosso amigo Vini é privilegiado que é de Minas. Pois é. E, gente, eu não posso sair dessa live, desse episódio, sem falar da duplinha, que fica um do lado do outro, Inglaterra e Escócia. Escócia tem sido um problema, porque eu já planejo na minha cabeça as viagens que eu vou fazer para lá. Literalmente. E eu não vi Outlander, tem nada a ver com Outlander. A culpa é da dona Jenny Colgan. Total. Única e exclusivamente dela. Pode ser numa ilhinha, no meio do nada. Pode ser à beira do Lago Ness. Aquela. Porque, gente, a Escócia é um lugar perfeito. Porque no verão você tem dias longuíssimos que demoram para terminar. 10 horas da noite ainda tá de dia, então as pessoas aproveitam, elas curtem, elas vão para rua, elas fazem festa, elas fazem tudo. Aí no inverno tem 4 horas de dia só, o resto da noite as pessoas são obrigadas, coitadas, a ficar em casa em volta da lareira lendo, sabe? Poxa vida, que triste que seria. Ai, nossa, poxa, o inverno está chegando. Ia ser assim. Seria obrigada a ficar lendo do lado da lareira. Poxa, eu nasci no país errado, cara. Muito bom. Sem contar que as terras altas são as coisas mais lindas do mundo. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu gosto de ficar vendo programa de viagem. Vídeos de viagem no YouTube é uma das minhas obsessões. E a Escócia é a coisa mais linda desse mundo, gente. É lindo, é lindo. Deve ser um frio do caralho, mas é lindo. Lindo demais. E aí, juntando antes, né? Antes, um pouquinho mais para baixo, tem a Inglaterra, gente. Como é que eu não vou querer conhecer a Inglaterra sendo fã de Jane Austen? Verdade. Sabe? Lendo romance de época, a gente morre de vontade de conhecer aqueles lugares, aqueles castelos, aqueles palácios. Né? Eu morro de vontade de conhecer. É um dos poucos lugares que eu quero conhecer as cidades. As cidades, enfim. É bem eurocêntrico, tá? Essa minha viagem, eu não tô gostando, mas eu não fiz. Porque normalmente, olha que merda, os livros que se passam em outros lugares é tudo tragédia, eu não tô afim. Então. Eu revirei a minha lista. Tem lugares que eu tenho certeza que são belíssimos que eu queria conhecer, mas se eu for me basear na história que eu li, eu não vou estar querendo. Vou estar recusando. Então, olha, a sorte, eu estava precisando abrir meu Scooby, que não estava aberto, e eu precisava desesperadamente. É por isso que eu usei o celular para ver o código que foi. Mas, graças a Deus que eu consegui abrir, como que eu estava esquecendo de ir Nova Orleans, Thaís. Do Neida, ela quer para Nova Orleans. Do Neida, mas Nova Orleans, por caso... É, das bruxas, gata. Dos vampiros, né? Com o Anne Rice. Enfim, a gente leu entrevista com um vampiro, né? Tá lá nessa vibe. A gente não... Assim, eu falo no plural, né? Mas enfim, que a gente não leu.
Thaís, e fazemos leituras tudo igual, se vocês não sabem. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu e a Luísa, a gente divide o mesmo neurônio leitor. Então, Se a gente não lê o mesmo livro ao mesmo tempo, tem alguma coisa acontecendo de errado, tem alguma coisa fora do eixo da Terra. Exato. Então, a gente chegou num momento da vida que a gente lê as mesmas coisas, a gente divide o mesmo neurônio de leitor, é isso que está acontecendo. Quando perguntam lá no outro grupo lá do Rafa de algum livro que eu não li, mas eu sempre falo, Thaís, você leu Yamocho. Ainda sabemos as leituras das outras. Gente. É porque será, né? Toda terça-feira, 8h30 da noite, a gente está aqui falando das nossas leituras. A gente já decorou. Às vezes fala, mas como tu sabe? Não, eu sei, ela gostou, daí eu ainda marco, assim, né? Te dar o testemunho maior. Mas... Sim, a gente fala pela outra, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas eu lembro, graças a Deus, abri Scooby, mas eu também não tenho muita vontade de conhecer Estados Unidos. Mas Nova Orleans... eu também nunca tive. Mas Nova Orleans é um destino que me deixa com interesse. E aí, esses tempos, nossa amiga Val foi pra lá e mandou várias fotos, né? De lá. Ai, ela foi. Maravilhosa. Lindo. E tem muito essa vibe gótica, assim, obviamente, né? E a história da cidade é incrível, assim, né? Não. Então, acho que... 2 lugares, Nova Orleans e Salem. Salem é um lugar que eu morro de vontade de conhecer. Salem, a Letícia foi. Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos, né, gente? A Letícia já veio aqui. Faz 84 anos, mas ela já veio. E ela já foi para Salem. Ela foi para Salem na época do Halloween. Meu sonho de princesa. Nossa, imagina. Salem na época do Halloween, cara. Pensa. Maravilhoso. Tem gente vestida de monstro no meio da rua durante o dia, assim. É divertidíssimo. Tudo bem que foi uma tragédia, né? Mas... Desculpa. Verdade. Não, eu ia comentar, assim, só fazer um adendo sobre as ilhas lá da Escócia, especificamente mais sobre as ilhas, porque eu li, né, Thaís me deu de Natal, e eu Pequena Natal, Pequena Ilha da Escócia. E aí, assim, meu Deus, agora eu entendi a paixão da Thaís, né, por lá, porque é maravilhoso. Meu Deus. Todos queremos nos mudar para Moore. Sim. Como que ela demorou tanto tempo para se perceber que Moore era perfeita? Que Moore era perfeita, porque eu não entendo o que ela estava fazendo em Londres. Eu não consigo entender. Não sei. Mas assim, lindo, maravilhoso, também iria. Mas aí, voltando para minha indicação, tem uma que é controversa. Eu iria, mas ao mesmo tempo eu tenho medo, pois Tailândia de O Caminho Imperfeito. Tailândia, foi uma das que eu olhei e falei, não ia não. Não, Tailândia tem praias belíssimas, mas assim, a parte que a gente leu, eu tenho 85 tipos de medo diferente. Então, é muito tensa, né? Assim, eu iria com uma segurança mais, assim, não sei, um roteiro com mais pessoas. Mas é um lugar que parece também ser muito único, assim, e também muito, como se diz, muito dual, assim, né? Ou, sei lá, tem a parte paradisíaca e não sei o que lá, as praias belíssimas, que é o que a gente vê, o que é vendido, principalmente. E aí tem toda uma parte bem intensa, assim, né? Um pouco perigosa também, né? E aí, porque O Caminho Perfeito, o livro de José Luiz Peixoto, que por enquanto é meu favorito, eu não sei se o Cemitério de Pianos vem aí para roubar esse lugar, mas ele começa o livro falando sobre uma entrega que chegou em Las Vegas com pedaços de corpos que vieram lá da Tailândia. Na verdade, não chegou, né? Foi interceptado no meio do caminho, mas eles iam ser enviados para Las Vegas. E assim, do nada, gente, pedaços tipo de braço, de perna, assim, estavam empacotados numa embalagem de correio normal. E eles queriam enviar para um endereço na Las Vegas. E assim, da onde que vieram esses negócios, né? Esses pedaços. Então, eu acho que é um país... Eu teria muito... Tenho muita vontade de conhecer, mas também tem um pouco de receio, assim, pelo que a gente viu, Um Caminho Perfeito, né? Mas também é um país que parece ser muito rico, né? Tem uma cultura muito rica, assim, e os templos lá também parecem muito legal, os templos budistas e tal. Então, basicamente isso, assim.
Eu E tô agora? preocupada, tô aqui, ó, revirando a minha lista, todos os livros latinos que eu li, eu não tô com vontade de ir pros lugares, porque é só tragédia. Tô preocupada. Então, Thaís, um lugar que você não gostaria de visitar, pode ser real ou fictício. Nos conte. É que na real, Não, é que na real nesse os lugares são momento, belíssimos, são as histórias que não me deixam muito com vontade, né? com Essa que é a vontade. grande questão. Mas fictício, fácil, eu não iria, por exemplo, para o mundo de quarta asa, porque eu duraria 2 minutos. Aonde? No mundo de quarta asa. Verdade. Sabe, esse tipo de coisa. Eu sei que eu sou frouxa, uma pamonha, e eu não duraria 2 minutos. Ah, mas a gente ia ser escriba. Eu ia morrer sendo escriba. Muito bom. Não, um que eu não iria é Game Olha of lá, Thrones. Camila, eu já ia cair e me matar na escada que dá para o parapeito. Eu pensei nisso, Camila. A hora que eu vi o tamanho da escada, eu falei, eu ia trupicar, não é nem tropeçar, eu ia trupicar, cair lá de cima. Não ia nem chegar na hora de atravessar. Eu, mais ou menos, o terceiro nível já tinha caído e morrido. Verdade, verdade. Esse tipo de coisa. Não Então, Game of Thrones é um que eu também não iria, assim, quantidade jamais, todo mundo morre. E deu. E que é pra ficar morto ali. Não vai estar dando pra ir, galera. Não vai. Aí, por exemplo, Cuba. Eu sei que Cuba é um lugar muito bonito de se visitar hoje. Só que todos os livros que eu li que se passam em Cuba, eu não queria estar lá, não. Tenso. Entende? Eu não queria estar lá. Eu não queria. É igual, tipo, o Chile, que tem uma visão, assim, tipo... Tudo bem que a Longa Pétala de Mar não tanto, assim, mas, tipo, a maior visão que eu tive de Chile foi em A Casa dos Espíritos. A Casa dos Espíritos. E o mundo a metade dela é ditadura, né? Ditadura. Não. Só não. Um pouquinho complicado, assim. Eu tava aqui olhando, porra, tem um monte de lugar que eu quero conhecer, mas nos livros específicos que eu li, tragédia. Não vou estar querendo estar indo. Tragédia. Tem aquela ilha do Crônica de uma Morte Anunciada que até parece ser legal, assim, mas é uma banda de fofocaiada. Já, né? E não é a fofoca divertida que a gente gosta, é aquela fofoca triste. Por exemplo, França, talvez, se eu for pensar em Jenny Colgan, eu queria ir para Paris da Adorável Loja de Chocolate de Paris. Boa. Essa Paris eu iria super. Agora, Paris dos Miseráveis. Eu ia correr 3 dias sem olhar para trás. Deus me livre. Ainda bem que as coisas evoluíram, né, gente? Porque são 2 séculos aí de diferença, mas a Paris da Adorável Loja de Chocolate de Paris, da Jenny Colgan também, porque ela tem essa mania de fazer essas coisas com as pessoas, de deixar a gente com vontade de conhecer todos os lugares que ela escreve, aí a gente fica querendo conhecer os lugares, entendeu? Ela tem esse problema, eu vou achar o telefone dela, vou xingar ela, vou falar assim, você para, porque não tem dinheiro para viajar, ou você paga minhas passagens, obrigada. Obrigada, de nada. Mas a Paris da Adorável Loja de Chocolate de Paris eu super iria, porque ela tem uma loja de chocolate. E, cara, é muito legal, porque é meio Emily em Paris. Eu adoro Emily em Paris. Ele leva ela para comer nos lugares, porque, assim, os melhores lugares para você comer na França, em Paris, não são os lugares que os turistas vão. E eles conhecem lugares escondidos. Ai, divertidíssimo, eu queria. Eu acho que seria. E sem contar que a cidade é linda, né? A cidade é belíssima. Só que é turística, eu tenho preguiça. Sim. Eu tava pensando até sobre França, quando você estava falando de outros destinos aí da Europa, e aí eu fiquei, nossa, não tive nenhum livro que eu fiquei com vontade de ir para Paris especificamente. Talvez o Corcunda de Notre Dame, mas não muito, porque eu fiquei muito entediada com os telhados de Paris. Mas quando apareceram nas Olimpíadas, eu só tava para minha mãe e para minha irmã. Conheço tudo esse telhado aí. Sim. Conheço tudo. Ai, essa parte é a parte baixa e não sei o que lá, assim, um conhecimento muito específico. É igual separado eu do rio. Sim. Igual eu igreja. E elas, da onde que tu
sabe isso? Aí eu, porque eu li Corcunda de Notre Dame. Gente, Mas- é muito específico os conhecimentos que a gente adquire, né? Muito específico. Sim, é muito específico. Mas sobre França, eu estava lembrando que o livro que eu não terminei, mas me deu uma vontade, esse livro tá me dando uma vontade de ser porteira num cemitério. Do nada. Foi a porteira, mas ela é, enfim, guardadora, sei lá o que é. Mas é no interior da França. E aí ela vive o quê? Ela vive regando as plantas dela. Aí ela tem chá também para consolar as pessoas que vão lá, né? Que perderam os parentes. Aí tem uma casa com 2 andares, tipo um chalezinho, enfim, uma casa, né, humilde, mas toda a vida dela lá, assim, gente, eu fiquei assim, cara, eu quero ser cuidadora de um cemitério. Um sentimento muito específico, mas aí fala um pouco sobre a cidade, mas não fala tanto sobre a cidade, fala mas é no interior, sabe? Você não falou o livro. Ah, é Água Fresca para as Flores. Água Fresca para as Flores. Às vezes o ouvinte que está nos assistindo não sabe o que livro que é. Você tá falando, verdade, eu comecei com suspense e aí esqueci de falar. Mas é Água Fresca para as Flores e ela é cuidadora do cemitério e autora francesa também. E ela tem um pouco da pegada do Elegância do Ouriço também, né? Mas o Elegância do Ouriço, que se passa na França, ele fica tão focado no prédio que você conhece muito pouco, tipo, da cidade, sabe? Ele fica focado ali naquele ambiente, assim. Mas é da França. Muito legal. E tem mais uma pergunta para você, Thaís. O que você acha que esses livros que nos dão essa vontade têm em comum? Que nos desperta essa vontade? Lugares de conforto, lugares que parecem ser agradáveis e quentinhos no coração. Eu ainda gosto daquele lugar que eu sinto que seria confortável. Eu acho que é por isso que eu não gosto de grandes cidades. Nunca a ideia de cidade grande, loucura, confusão me deixa com vontade de conhecer. O que me deixa com vontade de conhecer é uma ilhazinha pequenininha com meia dúzia de pessoas morando. Uma cidade no interior, sabe? Uma cidade no interior da Escócia que fica à beira do Lago Ness. Aquelas bem específicas. Uma cidadezinha no interior da Itália, do norte da Itália. São esses lugares mais bucólicos, assim, sabe? Eu gosto. Eu viveria facilmente. Eu vejo aquelas propagandas, inclusive tem um filme que saiu na Netflix esses tempos. Pouco tempo até. Acho que a menina compra uma casa super baratinha no interior da Itália, porque existe esse movimento. Eles estão vendendo casa quase de graça, porque as pessoas estão indo embora das cidades. Os jovens, não tem jovem mais no interior da Itália. Eu fico olhando e falo, eu acho que eu compraria. Sabe? Essa cidadezinha do interior, que todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda. Todo mundo fofoca também, mas todo mundo se ajuda. E é no meio do nada, e tem muito mato e muita natureza bonita e lugares assim incríveis de bonitos, e no meio do mato, sem gente, sem vizinho, sem gente perto. Apesar da cidade pequenininha, quando você precisa ter as pessoas, mas onde você mora não tem gente perto. É esse tipo de lugar que me deixa com vontade. Aquelas bem específicas. Eu sei que tem que assinar um contrato falando que vai restaurar a casa. A gente restauraria fácil, Camila. Irmãos à obra. Nossa, meu sonho de princesa. Tem que ter dinheiro, né? Dá na mesma, mas tudo bem. A questão é que eu acho que é o clima que eu gosto, sabe? É meu clima de conforto. Quando eu vou assistir um filme, eu amo filmes desse estilo, sabe? Sobre o sol da Toscana. É livre conforto para mim. Que mais? Deixa eu lembrar de filme conforto. É tudo nesse estilo. Sim. Tudo nesse estilo. Então eu gosto desse tipo de lugar. São esses lugares que me dá vontade de ficar. Lugares que são confortáveis, bucólicos e longe de pessoas, porque eu não gosto de pessoas. Eu tava lembrando agora do A Guerra que Salvou a Minha Vida, que ela também vai para o interior, né? Da Inglaterra. Sim. É muito bonito. Interiores. Eu gosto de interiores.
Ó, a Camila já tá com um plano aí. Criar o retiro de aposentadoria. Tá vendo? A gente tem plano para aposentadoria. Pensa, morar no meio do mato. Sim. Inclusive, se eu sumir, gente, eu tô no meio do mato. Vocês já entenderam, né, gente? Eu vou virar uma eremita. Me aguardem. Ai, ai. Mas eu acho que tu resumiu super bem, assim. Eu também acho que são lugares que tragam esse conforto, né? Mas é curioso, né? Também assim, de certa forma, também o livro tem que também, esses livros que tem em comum, assim, eles têm uma ambientação muito boa. Não, Porque e eles é nos aquela questão. transportam pra lá, né? Sim, e é aquela questão, a gente tá muito eurocêntrico, mas todos os livros que eu li de outros lugares, a história não era confortável. E aí, o que acontece, você não quer conhecer o lugar porque você não se sentiu confortável na história. A história pode ser incrível, mas ela não é confortável. Então, a gente fica com vontade de conhecer os lugares que são escritos como lugares de conforto, né? Exato. Jenny Colgan, maldita. Ai, sim, sim. Mas eu acho que também tem muito disso também, tipo, de escrever de uma forma que a gente se sinta lá, assim, só que daí, claro, daí pra você querer ir pra lá, tu tem que ser um lugar confortável, assim, né? Sim, mas você senta lá, se sinta acolhida, né, também, junto com o personagem. Se sinta em casa. Mas eu tava vendo, assim, cara, eu tenho muitos, assim, fantasia, assim, que eu tenho muito mais daí, né? Eu sempre acho que eu vou morrer. Eu leio, nem todos que eu leio são tão tão violentos. Eu sempre acho que eu vou morrer. Não, é que eu lembrei de um que aí é bem mais confortável. Tá. Até agora eu tô em dúvidas que seria, vamos perguntar e aí a gente pode falar. Para fechar um lugar que não existe na nossa realidade, ou pelo menos nesse multiverso que estamos falando, e que você gostaria de visitar. Aí eu falei, você pode escolher um, mas eu não quero mais escolher só um. Escolha, vai, pode começar. O meu é fácil. Tá, o primeiro que eu pensei foi aqui do Nome do Vento, porque tem uma universidade e um sistema de magia tão legal, assim. E aí, tá acontecendo algumas tretas, mas tudo acontece com o coach. Eu não seria o coach, então eu acho que eu poderia viver. Mas acontecem muitas tretas também, muitos assassinatos. Mas a universidade e o conhecimento que eles têm a Canon, que é assim, tem milhares e milhares e milhares de livros lá. E aí, assim, eu queria. Não, Arcana no nome da universidade. Fiquei a biblioteca lá, que agora eu esqueci o nome. Assim, meu sonho de princesa, assim, estar lá naquela. Trabalhando na biblioteca, aquelas, né? Meu sonho. Óbvio. Ó, né? eu vou falar a minha primeira, depois você fala outra, eu falo outra, tá em duas. Tá. Primeiro seria Velares, gente, a cidade da luz estelar. Quem leu Acotar e não quiser morar em Velares, não leu certo Acotar, tá? Porque Velares é o lugar mais. Ai, porque a corte noturna horrorosa, mas ninguém conhece Velares. Velares tá lá escondidinha, sob proteção. E quando você conhece Velares, você quer morar lá. Porque Velares é fofa, é bonitinha, é iluminada, tem um rio que passa no meio, é assim, a cidade mais linda, tem as montanhas com as 3 estrelas, tem Velares. Velares seria. Eu ia morar lá e ficar lá quietinha na cidade e deixar os outros se fuder lá nas guerras. Eu ia ficar quietinha na cidade. Nesse caso, daria, porque o Isand ia me proteger enquanto eu estivesse lá na cidade, entendeu? Eu sabia que ele ia estar me protegendo, então eu ia morar lá de boas, porque é isso que ele faz. Ele se fode, toma no cu pra proteger as pessoas da cidade dele. Então eu iria para Velares fácil, tranquilamente, ficaria lá de boaça. Muito bem, muito bem. Então, outro que é de uma fantasia confortável, que eu vi, entre aspas, porque acontece umas tretas assim, tem a questão de preconceito, mas a casa no Mar Cerulho, porque aquela ilha é perfeita, aquela casa, e aquelas crianças, então, assim, eu muito me voluntaria, sim, seria voluntária para atuar lá naquela ilha, ou para ser uma das crianças lá, enfim, dos adultos que vão viver lá, sei lá o quê. Mas, enfim, só para ir morar nessa ilha, porque
tem que um mar cerúleo em volta. É uma ilha mágica. Gente, maravilhosa, perfeita, zero defeitos. Assim, incrível. E foi um dos pontos altos, assim, a ambientação, eu achei nesse livro. Além de os personagens serem muito cativantes, então é aquilo, né? Tu vai se apegando na história e tu só pensa, meu Deus, eu quero ir pra lá. Eu não quero ir para Gillenwick, É que é a cidade de Wolfsong. Não vou estar querendo. Ah, meu Deus. Eu amo a história, sou apaixonada pelos personagens, me sinto parte da matilha, porém eu não queria ir pra lá, não. Só avisando. Ah, então, lá no... Que é outro livro do T.J. Klune, para quem não conhece, A Casa do Mar Cerúleo, e é outra série dele, o Wolfsong. E eu não ia querer ir pra lá, não. Tem muito preconceito, assim. Eu acho que eu lutaria contra o sistema. Estando lá. Tem uma segregação. Sabe onde eu moraria fácil? Que eu queria estar lá? Sabe as brumas de Avalon? Então, mas eu não iria pra Avalon. Eu ia lá pro meio das brumas ficar caspada. Caspada não, eu ia pro meio das brumas ficar com as bruxas. Porque lá seria um lugar que eu moraria fácil. Lá onde a Morgana fica escondida, ela se torna sacerdotisa, naquele lugar específico que fica escondido entre as brumas, eu viveria lá facilmente. É meu lugar lá, eu sei que é lá. Eu amo. Virtualmente estou lá. Na minha cabeça eu tô lá, entendeu? Prendendo os segredos das bruxas, das sacerdotisas da mãe. Muito bom. E só não pede para aquela desgraça daquela Guinevere dos infernos passar as brumas. Obrigada. Ela ficando do lado de lá das brumas, do lado de cá. Fora isso, eu moraria fácil. Gente, eu amo a ideia de ter que atravessar o lago para chegar lá, passar no meio das brumas, chegar num lugar, sabe? É um lugar bem, bem de sonho, assim. É um lugar bem mágico. Ai, eu acho belíssimo. Ai, nossa, viveria super. Olha, eu lembrei de mais um que preciso complementar. Posso? Você que tinha colocado escolha um e não consegue escolher um. Mas Nárnia, no período não entre guerras. Tá vendo? Eu não iria, porque eu só consigo pensar na guerra. Mas quando não tá em guerra, quando nossos reis e rainhas, Susana, Lúcia, Pedro... Qual que era o nome do outro? Esqueci. O nome do principal, esqueci. Estavam lá comandando. Era maravilhoso, período de paz, de prosperidade. Não, mas, cara, Nárnia foi também um livro que quando eu li, assim, eu me senti dentro de Nárnia. Tipo, de tão bem descrito que sabe? Aquelas florestas. E é muito uma pegada, assim, floresta, sabe? Tipo, bem vibe natureza, assim. E as paisagens tão lindas, os rios enormes. Sim. Cara, super iria, assim. Mas não entre guerras. Não quando os homens, né? Porque culpa do quê? Culpa dos homens, né? Não quando os homens tomaram nada. Pois é. Que ferrado. O reino, né, de homens, né? Ai, eu acho que é esses lugares, porque eu só começo a pensar em todos os outros lugares de fantasia, vai me dando desespero, porque eu vou achando que eu vou morrer. Sim, a Vênia tá perguntando se a gente não vai passar por Westeros. Não, já falei que seria um lugar que eu não iria. É o Westeros, tá doida? A gente morre lá em 2 minutos. Sim, completamente. E a gente comentou também que os outros lugares asiáticos e africanos, geralmente a gente lê livro mais dramático, né? Mais essa pegada. Mas eu comentei sobre Tailândia já. Quando eu li aquele Moisés Negro, né? Que passa no Sudão. Nossa, muita tristeza. O menino, porque o personagem principal, ele vivia na rua. Então era muito dessa realidade, assim, né? Aquele, eu não li ainda Mia Couto. Cara, mas eu... Não. Não sei se daria vontade. Essa desgraça. Essa desgraça. África, Moçambique, ele é moçambicano. Ele descreve cenários horrorosos. Terra Sonâmbula é lindo.
porém é terrível. É terrivelmente lindo. Não consegue entender? Acontecem coisas horríveis naquela terra, horríveis, assim, não dá um pingo de vontade de ir pra lá. É uma escrita belíssima, se falam sobre coisas maravilhosas. E a gente tinha que citar Macondo, né? De um lugar que não existe, que a gente iria. Mas pra Macondo eu iria. Mas também acontece muita guerra. Cara, mas, ó, gente, Macondo ficou tão lindo, Macondo, na série. Não vi ainda. Nossa, lindo. E tem continuação a série ou não tem? Eles finalizaram? Não, eles finalizaram? Eles finalizaram o livro? Sim. Tá. São 10 episódios de mais de 1 hora. 10 horas. É enorme. Só que Vamos ver. assim, não fica nada pra trás, assim. Eu achei... Cara, eu tava com o cu na mão, né? Desde que falaram que ia fazer essa série, eu tô aqui, ó. Eu tenho medo. Tenho 50 tipos de medo diferentes. Porque medo. Ai, mas é muito boa. E a experiência de ouvir ela em espanhol é melhor. Gente, se eu fosse vocês, mesmo se vocês não falam espanhol, vejam com legenda, mas vejam eles falando espanhol. Sim, eu tava vendo cara da espanhol. história. É É incrível. muito legal. Vou ver. Muito bom. Macondo. Maravilhosa. Eu acho que é isso, né, Thaís? Eu acho que é isso, assim. A gente vai para a Europa, né? Já está decidido. Vamos fazer uma Eurotrip. Se a gente for fazer um turismo literário, a gente vai fazer uma Eurotrip, gente. Vai ser isso que vai acontecer. Já entendemos. Aí a gente vai, primeiro, a gente vai ali para França, Itália, principalmente, meu Deus. Itália, a gente vai andar mais, comer muito. A gente engorda 10 quilos na Itália. Aí a gente atravessa o... Como é que chama? O canal lá, coisa que você atravessa para a Inglaterra. Venice foi uma ilha que me deu muita vontade de ir, só por causa da Sociedade Literária Tarde de Cascas de Batata. Mas estava em pós-guerra, mas eles estavam se recuperando. Então, se eu for agora... Tudo bem. Aí a gente vai para a Inglaterra, conhece os palácios, as casas bonitas. Fica só um dia lá, que eu não tinha de mais do que isso para ver casa. Aí a gente vai para a Escócia. E nunca mais a gente fica lá. A gente compra uma van para vender livro. Sim, por favor, temos um plano. E a gente nunca mais volta. Se a gente sumir, você já sabe o que aconteceu. Ou a gente tá no meio do mato, ou a gente tá na Escócia. 2 opções. Ou a gente fica no meio do mato e ninguém vai achar nós mais. A gente vai viver da natureza, da arte do que a natureza dá pra gente. Ou a gente vai comer o que a natureza dá pra gente. É isso, a gente vai viver lá no meio do mato como índios. Ai. É sobre. Nossa, Escócia, maravilhosa. Mas temos, antes de ir para a Europa e para a Escócia, principalmente, nunca mais sermos vistos, pois estaremos vendendo livros numa van, a gente dá uma passada aqui pelo Chile, né, pelo Uruguai, os lugares aí, né? Exato. Vamos virar Juma, diz a Camila. Não, eu tava lembrando da pobre da Jojo, né, que sumiu. Aí eu não sei se foi o dinheiro que acabou ou realmente acharam, coitada. Quem? A Juju, que estava escondida no meio do mato, do canal Jojo. Eu não sei como se fala o nome dela. Juju. É, muito complexo pra mim falar o nome dela. É Juju. Ela eu tô aqui, quem Juju? Quem é Juju? Ai, nossa, eu tô vivendo a vida bucólica. É bosta, tem dinheiro, tá lá. Ai, gente. Sim, mas acharam ela no meio do mato. Acharam. Peru, Machu Picchu também. Top. Que não tem livro que se passa lá, né? Nós somos livros. A gente conhece. Para isso. E a Camila, a Juma da novela Pantanal. Sim, eu entendi a referência. Essa a gente entendeu. A outra tava falando a Juju. Então... Temos um episódio. Já sabemos qual é o nosso itinerário. Então, vocês já sabem se a gente for viajar para onde a gente vai. É isso. É isso, gente. Obrigada por terem ouvido. E comentem lá no nosso podcast, no nosso Instagram, deem sugestões de pautas, vão lá na direct e deem sugestão de pauta pra gente. Por favor.
Beijo, galera. Semana que Beijo, vem. gente. Até. Tchau, tchau. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.